boa tarde. É um prazer receber todos vocês aqui nessa parte do nosso evento. Queria dizer que estamos felizes aqui, né, de ter vocês conosco hoje. E hoje teremos uma palestra especial. Vamos falar um pouco sobre os desafios do trabalho do intérprete de Libras na educação pública. Esse é um tema muito importante, principalmente em uma sociedade que quer ser inclusiva e em um governo que fala ser inclusivo. Esse profissional, ele enfrenta muitos problemas, mas também é uma profissão com várias coisas boas que precisam ser faladas, mas que precisamos também debater pontos que precisam ser melhorados. Então, para isso, hoje nós teremos a participação de Otávio Washington Lima Silva. Ele é especialista na língua brasileira de sinais pela Faculdade Eficaz, licenciado em letras com habilitação para o ensino da Libras pela Universidade Federal da Paraíba e desempenha a função de tradutor e intérprete de Libras e língua portuguesa no Instituto Federal de Pernambuco, campus Pesqueira. E atualmente também exerce a função de diretor do Departamento de Extensão. Ele tem proficiência na tradução e interpretação da Libras e língua portuguesa pelo MEC em 2015 e tem experiência nas áreas educacional e religiosa como intérprete de Libras e também ministra minicursos nessas áreas. Então, vamos receber o nosso colega, né, Otávio Washington. Queria dizer que é um prazer tê-lo aqui, né, nessa live, né, que estamos fazendo hoje. E, Otávio, a palavra é sua. Seu microfone está desativado. Agora estou me ouvindo. Uma boa tarde a todas e todos, e as pessoas não binárias. Eu me chamo Otávio Silva, como já foi apresentado, e gostaria de dizer que é um prazer, uma satisfação estar aqui nessa tarde para poder discutir, para poder trazer um pouquinho de informação com todo mundo que nos assiste sobre essa área. É uma área que a gente vê que está cada vez mais em evidência, principalmente nesse contexto em que as pessoas estão em casa e muitas lives estão ocorrendo, bem como em decorrência de uma movimentação política que desde 2018 vem se intensificando, onde a presença de um profissional, né, de uma pessoa que fica sempre ali na mídia, utilizando as mãos para essa comunicação, utilizando as expressões de rosto também para essa comunicação, e é preciso a gente oportunizar para que a sociedade conheça essa profissão, para que também, né, os estudantes dos diversos níveis, eles possam ter a oportunidade de saber quem é esse profissional, né, quem é o tradutor e intérprete de Libras. E eu gostaria de agradecer pelo convite, dizer que é uma honra poder estar participando de um evento institucional em tempos de pandemia, parabenizar ao Departamento de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte pela iniciativa e dizer que é muito importante, né, garantirmos, através de uma instituição pública, o acesso à informação nas diversas áreas do conhecimento. E hoje vamos discutir um pouquinho sobre a figura do tradutor e intérprete de Libras e os desafios que esse profissional ele enfrenta no seu cotidiano em decorrência da sua prática profissional. Para isso, eu preparei um pequeno slide para que a gente possa, de uma maneira bem didática, ir discutindo e eu possa ir apresentando as informações conforme eu planejei. Aguardem só um momentinho que eu vou fazer a projeção agora. Rony só me confirma se está tudo ok. Eu acredito que sim. Então, vejam só, a primeira jornada de educação online do Departamento de Educação, e a temática da nossa apresentação de hoje é desafios do trabalho do tradutor, intérprete de Libras na educação pública. Então, eu estou falando aqui da cidade de Pesqueira, estado de Pernambuco. Sou pernambucano, sou caruaruense, mas atualmente eu resido na cidade de Pesqueira, uma cidade do interior, uma cidade muito conhecida pelos povos indígenas chucurus. É um povo, e também a cidade é muito conhecida pelo doce e pela produção da renda renascença. E, para início de conversa, eu gostaria de apresentar aqui para vocês alguns dados, falar sobre a pessoa com deficiência.
O Brasil, de acordo com o último censo que foi realizado no ano de 2010, ele tem uma média de 190 milhões de pessoas. E desse montante, 45 mil, quase 46 milhões de pessoas se consideram com deficiência, né? Se consideram com algum grau de deficiência, seja um grau muito mais avançado ou um grau leve, mas essas pessoas se autodeclararam. Só que daí, né, eu faço um recorte de pessoas surdas, pessoas que possuem algum tipo de barreira auditiva. E esse montante, ele representa o total de 5,1%, o que dá uma média de 10 milhões de pessoas com algum tipo de limitação auditiva que lhe impede de ouvir bem ou ouvir nada. E ainda desses 10 milhões eu faço um outro recorte, onde eu digo que 2,7, todos esses dados foram retirados do IBGE, 2,7 milhões de pessoas possuem uma surdez profunda, o que impede essas pessoas de poderem dialogar, como eu estou fazendo aqui com vocês, através do nosso canal fonoarticulatório, onde a gente capta a informação pelo ouvido, emite a informação pela boca. Então, essas pessoas, elas são limitadas no que diz respeito a isso. Então, dá uma média de 2,7 milhões de pessoas, né? E eu questiono, onde é que estão esses cidadãos? Onde é que eles estão inseridos? Então, o número de pessoas surdas no universo educacional, no mercado de trabalho, nos diversos espaços sociais, eles são muito limitados. Então, é muito difícil a gente encontrar essas pessoas se compararmos, né, o altíssimo número de indivíduos nessas condições. Então, onde é que estão as pessoas surdas do Brasil? É importante saber. É importante deixar esse questionamento. Mas também é importante a gente refletir sobre o que é uma pessoa com deficiência. O que é ser uma pessoa com deficiência? E eu trago a seguinte definição, que eu retirei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, onde ele diz o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, seja ela de ordem intelectual, mental, sensorial, que diante de uma barreira social ela não consegue ter autonomia. Ela vai se sentir limitada, ela vai estar, além de se sentir, ela vai de fato estar limitada nessa interação social por conta de uma característica individual que, diante dessas barreiras, ela não vai conseguir interagir e nem dar continuidade a esse processo de autonomia que a gente verifica em pessoas que, tradicionalmente, não têm uma deficiência. E, para que a gente possa entender o processo de inclusão do deficiente, né, com foco específico aqui na área da educação, eu preciso apresentar para vocês também, de uma maneira cronológica, o que ao longo da história foi sendo garantido para a pessoa com deficiência enquanto meios legais de oportunizar para que essas pessoas estejam na sociedade. Então eu trouxe aqui alguns recortes, tá? Então, temos inúmeros outros dispositivos legais que poderiam estar, mas para que possamos otimizar o nosso tempo, eu selecionei apenas algumas. A primeira delas, né, a Carta Magna, a nossa Constituição Federal de 1988, onde no artigo 208 ela garante a universalização da educação básica para todas e todos, sem fazer nenhum tipo de distinção. Inclusive, ela também cita a pessoa com deficiência. É a partir desse dispositivo legal que diversos outros foram sendo criados. Temos aí também, por exemplo, a Lei Federal de número 7.853, de 89, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Portaria 1793 de 94, a LDB também. Nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica, de número 2, de 2001, que também fala especificamente sobre a pessoa com deficiência. Eu tenho também a lei de número 10.172, do ano de 2001, que aprova o Plano Nacional, no caso, o Plano Nacional da época. Hoje nós temos um outro plano. E, até aqui, nós não tínhamos nada relacionado ao profissional tradutor e intérprete de Libras. Falava-se especificamente sobre a inclusão da pessoa com deficiência de uma maneira muito geral, sem trazer, né, essa especificidade para a pessoa surda, o que vai acontecendo posteriormente. O primeiro dispositivo legal que fala sobre os profissionais tradutores e intérpretes de Libras, eu vou falar mais à frente para vocês, é
é uma lei de 2000. Essa lei de 2000, ela vem falar sobre o profissional tradutor e intérprete de linguagem de sinais. À época, nós ainda utilizávamos essa nomenclatura, né, de linguagem de sinais, e hoje a gente sabe que é uma expressão que não é adequada frente à compreensão atual de que as línguas de sinais, elas são línguas, elas não são linguagens, tá bom? E tivemos, no ano de 2002, a aprovação da Lei de Libras, a Lei 10.436, é um marco histórico para toda a comunidade surda, porque é a partir desse dispositivo que o Estado brasileiro, ele diz, não, o povo surdo, a comunidade surda, eles utilizam uma língua específica. E vale salientar que essa lei, ela não reconhece a Libras como língua oficial. Nós temos hoje, no Brasil, até o presente momento, uma língua apenas. Então, o português é a única língua oficial da federação. É importante frisar, porque muitas vezes eu encontro em livros, e até mesmo discurso de colegas, estudantes, que o Brasil tem 2 línguas oficiais, o português e a Libras. A Libras é uma das línguas que atualmente ela vem ganhando muita expressão, né, em todo o cenário nacional, principalmente após as últimas eleições, onde o então candidato atual presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele utiliza a figura do intérprete de Libras nos seus trabalhos, e também, né, agora nesse contexto de pandemia, vários artistas utilizam a figura do intérprete para garantir essa acessibilidade. Mas a Libras, ela não vem ser a segunda língua oficial. É só dar uma olhadinha na Constituição Federal, no artigo 13, onde ela diz especificamente que a língua brasileira, que a língua portuguesa é a única língua oficial do nosso país. Se a Libras ela fosse um idioma oficial, toda a comunicação do Estado, ela deveria se dar obrigatoriamente nessa língua. A janelinha que a gente encontra hoje, ela não pode ser considerada, por exemplo, isso nos discursos políticos, nos discursos oficiais, como reconhecimento de segunda língua, enquanto a Libras sendo oficial. Tá? Então, é preciso que a Constituição também reconheça. E, nesse caso, não. Somos um país monolíngue, oficialmente, apesar de toda essa pluralidade linguística que identificamos em nosso país, né? Onde temos línguas de ordens de matriz indígena, línguas estrangeiras que circulam no nosso país, enfim, somos um país monolíngue, porém, com uma pluralidade linguística muito grande. E logo em seguida nós temos também um decreto, né, o Decreto Federal 5.626, que altera a Lei de Libras. Então, a Lei de Libras, ela reconhece, ela diz o que é a língua brasileira de sinais, de quem é especificamente essa língua, né, que é da comunidade surda, não, e vale salientar que a Libras, ela não é uma língua da pessoa surda, a língua não tem dono, a língua é de um povo, é de uma comunidade, então é de todo mundo que fala. É importante frisar, porque alguns discursos são partilhados, e isso não é verdade. Língua não possui dono, língua faz parte de um patrimônio de um povo, e nesse caso do povo surdo, de sua comunidade também. E esse decreto 5.626, ele vem trazer algumas disposições, né, falando sobre formação do professor de Libras, dos tradutores e intérpretes de Libras, também vem falar sobre o acesso à educação, o acesso à saúde, a garantia das instituições públicas de oportunizarem a difusão da Libras enquanto uma língua. Então, isso é um papel desse decreto que vem trazer muito mais informações e detalhes sobre a língua brasileira de sinais, sobre a pessoa surda. E a gente tem também, né, no Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Plano Viver Sem Limites, através do decreto 7.612, também aí mais uma movimentação de garantia de direitos para as pessoas com deficiência, não focando na pessoa surda, tá bom? Temos também a Lei 13.007, no Plano Nacional de Educação, que ele fala sobre a educação das pessoas surdas, por exemplo, que devemos garantir, que o Estado deve garantir a educação bilíngue para esse público, tá? Então, o Plano Nacional de Educação também ele já vem trazer essa garantia para o público surdo e também para todas essa diversidade de pessoas com deficiência. A Lei 13.146 de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, é mais um outro dispositivo que vem aí garantir, né, maiores oportunidades para as pessoas com deficiências. E o último que eu gostaria de deixar em destaque aqui é a Lei 13.409 de 2016, que é ela que garante, né, cotas para pessoas com deficiência nos cursos técnicos, subsequente, médio integrado e nos cursos superiores das instituições públicas federais.
E esse decreto, né, que garante reserva de vagas específicas para as pessoas com deficiência, tem um impacto direto nas instituições, um impacto onde a entrada dessas pessoas nas instituições ela fica de uma maneira muito mais facilitada. Então, o Estado brasileiro garante esse acesso, mas a gente precisa também refletir sobre a permanência, sobre o êxito, a aprendizagem, e como esse aluno, quando se tornar um egresso, ele vai estar na sociedade. E é preciso refletir, porque uma grande quantidade de pessoas com deficiência está entrando nas instituições públicas federais e não estão tendo garantias, não estão tendo uma permanência adequada. E muitos acabam recorrendo, né, de uma maneira muito feliz à evasão. Então, a evasão de pessoas com deficiência na educação pública, ela é muito grande justamente por conta de toda essa burocracia que acontece no serviço público. E a gente vai avançando aqui nas nossas discussões, então, onde eu pude apresentar para vocês um pouco quem era a pessoa com deficiência, falei um pouco, né, desse cenário numérico a partir dos dados do IBGE, do quantitativo de pessoas com deficiência, pessoas surdas, pessoas que se consideram com algum tipo de limitação. Mas também é preciso nós sabermos, né, qual a diferença entre surdez, entre pessoas surdas, o que é que existe nesse meio que a gente pode trazer de discussão. Então, a surdez ela é uma perda bilateral, ou parcial, ou total, de 41 decibéis ou mais, né, que pode ser aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz ou 3000 Hz. Essa definição eu trago do Decreto Federal 5.626, aquele decreto que vem regulamentar a lei de Libras, que vem falar um pouco mais sobre os diversos aspectos da pessoa surda, como saúde, educação, formação do professor e intérprete de Libras, tá? Então, a surdez é esse aspecto onde você, por alguma motivação, você está perdendo a sua capacidade de captar informações auditivas, trazendo isso para o seu processamento cerebral e, posteriormente, uma compreensão, uma interação social, enfim. Isso é a surdez. E, nesse contexto, né, é preciso saber, pessoa surda, pessoa com deficiência, né, quais são esses conceitos? Quem é que entende? Todo esse movimento é muito importante para que vocês entendam o papel do intérprete de Libras. Eu não posso vir aqui falar sobre o intérprete de Libras sem trazer informações sobre surdos, sobre pessoas com deficiência. Em um primeiro momento, eu apresento para vocês o conceito clínico. A gente tem duas áreas bem específicas que definem essa pessoa. Tá? Então, o conceito clínico, ele diz o seguinte: o conceito clínico é o conceito social de surdez, que subsidia as principais tendências filosóficas políticas de educação para surdos dentro da área da surdez. E o conceito clínico, ele vem justamente com essa visão do surdo que tem um problema. Quem diz isso é a professora Slomski. Ela diz que a pessoa surda ela tem um problema que precisa ser corrigido. A surdez ela é vista mais como uma doença, como uma patologia que precisa de uma correção. E eu trouxe aí para vocês essa imagem, a imagem de uma menina que está utilizando um implante coclear, que é justamente uma cirurgia que é feita no intuito de normatizar. Então, existe um padrão social, onde as pessoas elas ditam que é o padrão normal, é o padrão correto. E que padrão é esse? É o padrão heterossexual, é o padrão branco, é o padrão da língua oral, é o padrão que ouve, e tudo que saia desse modelo engessado, ele é desconsiderado e é visto como anormal, como errado, como feio, muitas vezes diabólico, e que precisa de uma correção, tá? Precisa de uma correção e precisa de uma maneira muito incisiva que essa normalização ela ocorra. Em contrapartida, o conceito social de surdez é um conceito muito distinto. Ele é um conceito onde ele reconhece a surdez como uma característica, um traço natural, né, do indivíduo, é uma característica que precisa ser valorizada, é uma característica que diferencia, assim como qualquer outra, assim como a cor da pele, assim como o tipo de cabelo, assim como o tom da voz, uma voz mais grave, uma voz mais suave. Então, são conceitos, são visões de mundo distintas. E essas visões, elas estão pautadas em aspectos linguísticos e culturais. E eu trago aqui a imagem da FENED, da Federação das Pessoas Surdas, onde essa movimentação, que vocês podem ver nessa imagem, ela representa uma articulação que ocorreu a nível nacional,
com o eminente fechamento de uma instituição pública de referência na educação de surdos, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que fica no Rio de Janeiro, a primeira escola a ser fundada no nosso país, que discute, que vem a trazer educação para um público bem específico, o público de pessoas surdas, e vale também salientar que era um público apenas de meninos, ricos, né, que poderiam ter essa educação por meio do pagamento, tá bom? Então, não era uma instituição democratizada, diferente do que é hoje, que ela ainda existe no Rio de Janeiro. Então, se vocês quiserem também pesquisar, é muito importante, é uma instituição que oferece cursos, é uma instituição federal, que tem cursos a nível nacional, tem cursos de Libras também, e tem vários programas, como o programa da TV Ines, vocês podem acessar essas informações através até de aplicativos pelo celular, tá bom? Então, o conceito social é um conceito distinto, é um conceito mais voltado para a diferença, diferente do conceito clínico, que vê o surdo como alguém que tem um problema que precisa ser corrigido, enquanto que o conceito social não, ele reconhece a surdez como uma diferença que precisa ser valorizada, tá? É uma diferença que não diminui, que nem torna a pessoa surda menor do que outra por não ouvir. E essa pessoa, ela se reconhece como completa, porque ela não ouve pelos ouvidos, mas ela consegue captar as informações pelos olhos e interage socialmente sem nenhum tipo de comprometimento. Isso quando ela tem acesso a Libras, desde a mais tenra idade, onde ela vai conseguir se desenvolver como qualquer outra pessoa, sem ter nenhum tipo de comprometimento cognitivo no seu desenvolvimento biopsicossocial, ela vai conseguir se desenvolver normalmente, tá certo? E eu trago aqui para vocês, né, de uma maneira bem resumida, onde esse conceito da surdez é um conceito altamente adotado atualmente, principalmente pelos surdos, pelos estudos realizados por pessoas surdas, onde o surdo hoje, ele tem a oportunidade de escrever sobre você. Então, é o espaço de fala, é o surdo falando sobre o surdo. Hoje a gente tem esse movimento muito interessante que deve ocorrer, onde o negro, ele tem a oportunidade de falar sobre a negritude, onde a pessoa LGBT, ela tem a oportunidade de falar sobre o ser LGBT. E o surdo, hoje, ele tem a oportunidade de falar sobre si, né? Falar sobre como ele se reconhece em todo esse processo. E esses estudos, eles só são viáveis porque temos um número atualmente expressivo de pessoas surdas que estão galgando cada vez mais espaços sociais e principalmente na academia. Então, a academia vem garantindo que as pessoas surdas elas possam progredir academicamente, fazendo uma faculdade, fazendo uma pós-graduação a nível estrito sensu, lato sensu, enfim, e isso faz com que elas consigam atingir um nível de abstração altíssimo e possam falar sobre si. E esse conceito de diferença, ele se divide, né, através das suas experiências visuais, que o surdo é um ser totalmente visual, ele capta a informação pela sua visualizada, é um dos sentidos mais aguçados, também através do seu desenvolvimento linguístico. Então, a língua de sinais, ela representa a língua da pessoa surda, onde ela vai poder ter acesso ao conhecimento, à informação e se desenvolver sem nenhum tipo de barreira, diferente do que acontecia e se compreendia na antiguidade. Também através da literatura, o surdo é um ser que produz literatura, é um ser que produz textos nos seus mais diversos gêneros e a literatura em suas mais diversas configurações existe também na comunidade surda, é uma produção do povo surdo. Então, as artes visuais também, as pessoas surdas, elas produzem artes, temos muitos surdos artistas a nível nacional, internacional, e é mais uma expressão também de um aspecto da diferença. Então, isso se diferencia do que tradicionalmente a gente conhece. A política, o surdo é um ser político, é um ser que se organiza através das suas associações, através das suas federações, é um ser que se organiza de uma maneira política em prol de um objetivo, e um dos grandes objetivos da atualidade é a luta pela educação bilíngue, né? Essa modalidade de ensino, onde elas vêm se apresentando como a mais adequada e a mais coerente para que o surdo ele possa, de fato, ter a oportunidade de ascender socialmente, de ocupar os espaços e ter as mesmas garantias de aprendizagem que uma criança ouvinte. A vida social e esportiva, então, existem federações em várias partes da nossa federação, por estados, temos a federação, a CBDF, a Federação Brasileira Desportiva de Surdos, nós temos Olimpíadas,
mundiais de pessoas surdas, então é uma vida social que existe, uma vida social da comunidade surda e também uma vida esportiva. Então, é através de um pouco desses aspectos, existem outros elementos que eu poderia trazer aqui para vocês, mas eu me detive a esses, onde eu compreendo, né, falando enquanto profissional da área, falando enquanto estudante, falando enquanto pesquisador também, eu reconheço a surdez enquanto um aspecto da diferença e não reconheço a surdez enquanto um aspecto da deficiência, tá, enquanto estudos. Mas é muito importante reconhecer o surdo através das políticas enquanto deficientes, porque, infelizmente, ainda hoje não temos a equiparação das mesmas oportunidades de acesso que a pessoa que ouve tem. Então, as políticas voltadas às pessoas com deficiências são garantias a mais para esses indivíduos que já sofrem, e por esse aspecto da diferença não ser reconhecido como uma diferença, mas como uma deficiência, eles podem, se por algum motivo esse elemento da deficiência for retirado, eles vão poder sofrer inúmeros prejuízos em todos os processos e avanços que hoje, até o presente momento, até o ano 2020, nós tivemos. E eu venho aqui, né, falar um pouquinho, eu tiro agora um pouco da figura da pessoa surda, desse contexto mais introdutório, e já inicio falando um pouco mais sobre a história do tradutor e intérprete de Libras. Com o final do oralismo, e para quem não sabe o que é o oralismo foi uma abordagem metodológica que surge lá para o finalzinho do século XIX, mais ou menos, tá? E no século XIX, essa modalidade, essa abordagem educativa, ela dizia que a língua de sinais ela é muito prejudicial para a pessoa surda e ela não deve ser utilizada. Por isso, a gente precisa o quê? Utilizar uma outra estratégia, que é a oralização. Por isso que os treinos orais, fonoarticulatórios, eles foram muito utilizados na antiguidade. E ainda hoje a gente vê, né, resquícios dessas práticas anteriores. E com o fim do oralismo, que durou uma média de quase 100 anos, e o ápice desse momento foi em 1880, com o congresso que aconteceu em Milão, na Itália, que é o Congresso Internacional de Surdo-Mudez, que veio o quê? Dizer que o oralismo era a abordagem metodológica mais adequada a ser utilizada na educação de surdos, considerando que a língua de sinais ela era prejudicial para o surdo. E a partir daí, né, durante um período de 100 anos, essa abordagem ela foi utilizada, mas ela não vingou, digamos assim. Ela não foi uma metodologia exitosa, porque poucos eram os casos dos surdos que conseguiam ascender socialmente. Quem fala muito sobre isso é Strobel, é uma pesquisadora surda também, e ela fala que muitos surdos se suicidavam, acabavam se suicidando porque não tinham a oportunidade de fato, se desenvolver. Enquanto a educação ela estava focada no ensino da oralidade, os outros estudantes eles podiam estudar, aprender português, matemática, história, geografia, enfim, todos os conteúdos curricularizados. E o surdo ficava pautado no desenvolvimento da oralidade, um pouco da escrita, e também para o desenvolvimento de uma habilidade manual através do desenvolvimento de algumas técnicas. E com o fim, né, desse oralismo, a gente percebe que uma outra forma híbrida vai surgindo. E essa forma a gente chama de quê? De bimodalismo, ou até mesmo de comunicação. É quando eu utilizo inúmeras estratégias de comunicação para dialogar com a pessoa surda, ou vice-versa. Então, era possível, nessa época, por exemplo, você utilizar um pouco da língua de sinais, era possível você utilizar gestos, era possível você utilizar a escrita, então todo o canal e todo o meio de comunicação era possível utilizar nessa modalidade também. É a partir daí que a língua de sinais ela vai entrando nesse cenário, lá para a década de 70, dos anos de 1900, do século 20. Então, a Libras, a língua de sinais, ela foi entrando um pouco nesse contexto. Isso aqui no Brasil, tá? Então, todo esse relato que eu estou fazendo é voltado agora para o nosso país, para a nossa federação. E a comunicação total, ela tem essa especificidade de garantir com que as pessoas surdas elas pudessem utilizar essa língua, sabendo que no oralismo, muitas delas tinham as mãos amarradas, elas sofriam castigos com a
palmatória, se algum professor visse que essa pessoa surda estava sinalizando. Mas a língua de sinais é uma coisa tão... faz parte da essência, parece que está no DNA do surdo, que a língua ela resistiu durante todo esse período e ela resiste até hoje, e ela vai continuar viva e vai continuar existindo, porque onde tem surdo, onde existe mais de um surdo, até mesmo surdo, vai existir língua de sinais, porque o surdo ele tem essa natural necessidade de comunicação e de diálogo com o outro. E surge aí, né, esse bimodalismo, onde há essa mistura, né, diversas estratégias de comunicação. E, consequentemente, né, o âmbito educacional ele vai aceitando essa língua de sinais aos poucos, e isso vai se expandindo para o âmbito religioso. Então, as igrejas neopentecostais, as igrejas cristãs, as igrejas católicas, elas vão começando a aceitar a figura desses intérpretes, a figura dessas pessoas que, à época, não eram nem consideradas intérpretes de Libras. Eu acredito até que eram consideradas, eita, olha, aquela moça, ela faz gesto para os surdos mudos, que era uma expressão muito corriqueira. Eita, olha, aquele rapaz, ele faz a mímica para os surdos, porque é importante, né, a gente incluir essas pessoas. Então, é nesse viés de incluir e de fazer com que as pessoas estejam aptas a receberem os diversos sacramentos, receberem o divino, que a figura do intérprete de Libras ele vai surgindo. E essa figura ela está muito atrelada ao voluntariado. O voluntariado ela faz parte da essência da nossa profissão. Então, desde os seus primórdios, no século passado, o voluntariado ela era uma prática muito recorrente, onde eu tinha um amigo que era surdo, um familiar, então eu atuava nos diversos espaços para garantir que essa pessoa que eu tanto amava, que eu tanto gostava, ou esse amigo que eu tenho um afeto, eles ou elas pudessem ter acesso a essas informações. Então, o âmbito religioso foi um âmbito extremamente importante para que a profissão do tradutor e intérprete de Libras ela surgisse e ela também fosse se consolidando ao longo do tempo aqui em nosso país, né? E, consequentemente, né, essa aceitação no âmbito religioso também ela reverbera diretamente, né, na educação, no âmbito educacional, porque as pessoas surdas elas vão utilizando cada vez mais as línguas de sinais, e nem todos os professores têm esse domínio. Então, por isso que o voluntariado nas instituições de educação, elas vão surgindo. Conheço a história de muitos colegas que, até mesmo no início dos anos 2000, já ainda trabalhavam com voluntariado nas instituições escolares. Agora, imagine isso na década de 80 do século passado, década de 90. Então, era muito mais expressivo. Eu não era nem nascido nessa época e já existiam muitos outros colegas que estavam trilhando esse caminho, esse passo para que outros profissionais, outras conquistas, elas pudessem surgir, né? E vai surgindo aos poucos, né, na legislação, a presença da figura do intérprete de Libras. Até então, antes do início dos anos 2000, nós não tínhamos nenhum dispositivo legal que pudesse falar sobre a figura desse intérprete, né? Garantir que essa pessoa ela estivesse ali, de fato, viabilizando essa comunicação em via de mão dupla, né? Tanto o surdo se comunicar com as pessoas ouvintes, como toda a comunidade se comunicar com essa pessoa surda. E existe um documento, né, que é a lei de número 10.098, que ela fala sobre os critérios básicos de acessibilidade. E nesse documento já se fala da figura do intérprete de linguagem de sinais. Então, a expressão até então era linguagem de sinais. E, em 2002, com a lei 10.436, a lei que reconhece a Libras como uma língua da comunidade surda, não como a segunda língua oficial, eu friso aqui mais uma vez, e essa lei ela vem a reconhecer, né, a língua brasileira de sinais. Então, a gente passa, né, a ter o intérprete de língua brasileira de sinais, mas até então a gente não tinha nenhuma profissão, nenhuma lei que viesse a nos reconhecer. E o decreto 5626, ele também traz algumas informações, ele fala sobre a formação do tradutor e intérprete de Libras, diz quem deve ser esse profissional, quais as habilidades, o que é que ele deve fazer, e até então, né, as escolas, as universidades, elas precisam garantir que essas pessoas estejam inseridas. Por quê? A Lei 10.436, né, a Lei de Libras, ela reconhece a Libras enquanto uma língua da comunidade surda, uma língua que as pessoas surdas elas vão poder utilizar socialmente. Então, se elas podem utilizar essa língua socialmente, as instituições elas precisam também, né, receber esse público. E quem é que garante que essa parcela da população, de fato, tenha acesso
ao conhecimento, à informação, possam interagir sem as barreiras inerentes a essa diversidade linguística. É o profissional tradutor e intérprete de Libras. Então, por isso que o decreto também ele vem trazer informações, vem trazer, né, dispositivos para garantir, né, essa atuação. Até que o Estado ele percebe, poxa, a gente garante que as pessoas surdas elas usem a língua brasileira de sinais, mas a gente não está garantindo que tenhamos profissionais, né, com formação para, de fato, para que possam ser habilitados. É aí que surge a proficiência, né, é o ProLibras, o Exame Nacional na Tradução e Interpretação, e também para o ensino da Libras, que inicialmente foi ofertado pela Universidade Federal de Santa Catarina, depois foi feita uma parceria com o Instituto Nacional de Educação de Surdo, e tivemos, eu acredito que foram 7 edições, a última edição foi em 2015, onde tivemos uma chamada pública a nível nacional, e as pessoas puderam se certificar, porque não tínhamos cursos de formação de tradutores, intérpretes de Libras, nós não tínhamos cursos de letras Libras, seja licenciatura, bacharelado, nós não tínhamos essas oportunidades, e ainda hoje, né, há uma escassez muito grande, mas hoje, né, podemos encontrar de uma maneira muito fácil, a partir de um clique, e até mesmo com o nosso aparelho celular, locais de formação, né. Eu não estou aqui trazendo o mérito desses espaços que propõem essas formações, não me cabe fazer esse julgamento, mas a gente, de uma maneira muito fácil, encontra curso de Libras ofertado pelo governo federal, a escola ESAF, a Escola Nacional Técnica, né, eles possuem cursos básicos de Libras, só que na antiguidade não, as pessoas aprendiam na prática, no convívio, de fato, e elas, de fato, se disponibilizavam a esses serviços. E, devido a esse conhecimento, o MEC, o governo, ele acaba encontrando, juntamente com o Ministério da Educação, um meio de certificar essas pessoas para que elas pudessem minimamente atuar, tá bom? Até que em 2010, através da Lei 12.319, nós tivemos o reconhecimento dessa língua, ou tivemos o reconhecimento dessa profissão enquanto uma categoria profissional. Só que também nós temos uma limitação, porque esse decreto ele exige apenas uma formação de nível básico, tá? Essa lei, ela reconhece, mas ela exige apenas uma formação de nível básico, o que nós já temos aí, né, novas propostas, através de novos projetos que tramitam no Senado para algumas outras proposições e exigências para essa categoria profissional. Aí, eu trago para vocês a definição. Então, eu precisei recorrer à Ronice Quadros, né, uma grande referência. Quem é da área sabe quem é a Ronice. A Ronice, ela é pedagoga, ela é mestre e doutora em linguística, é um grande nome, é um expoente aqui no nosso país, que vem a trazer inúmeras informações sobre os tradutores, intérpretes de Libras, sobre as pessoas surdas, então todo esse universo ela é um grande nome. E aqui eu trago para vocês a definição de quem é o profissional tradutor e intérprete de Libras, né? É o profissional que domina a língua de sinais e a língua falada do país e que é qualificada para desempenhar a função de intérprete. E aqui no Brasil, né, esse profissional ele precisa dominar o quê? O português e a língua brasileira de sinais, a Libras. Então, esse é o tradutor e intérprete. É alguém que tem um domínio mínimo de 2 línguas. Isso pressupõe que a pessoa ela tem um domínio, uma proficiência, uma boa articulação em Libras, assim como também na língua portuguesa, para que ele consiga, né, mediar essa comunicação e fazer essa transposição linguística entre um idioma e outro. E logo em seguida eu ainda complemento, né, com essas informações, eu digo que além do domínio das línguas envolvidas no processo de tradução e interpretação, o profissional precisa ter qualificação específica para atuar como tal. Então é preciso que esse profissional ele tenha uma formação para atuar como tradutor e intérprete de Libras. Existem casos onde um pai surdo, uma mãe surda, ou 2 pais, 2 mães, enfim, independente dessa configuração familiar, essas pessoas têm um filho, né? Esse filho, ele nasce ouvinte, ou então ele é adotado, ele é ouvinte, e essa criança, ela vai crescer em um ambiente bilíngue, onde ela vai interagir com seus pais através da língua de sinais, e socialmente ela vai interagir através da língua portuguesa falada. Mas essa pessoa, não necessariamente, ela é intérprete de Libras. Por quê? Ela precisa ter uma formação específica. Existem técnicas específicas para que a gente possa, de fato, atuar e fazer um bom trabalho. Além disso, os aspectos éticos também eles precisam ser considerados. Continuando aqui,
Isso significa ter domínio dos processos, dos modelos, das estratégias e técnicas de tradução e interpretação, como eu já havia falado. O profissional intérprete também deve ter formação específica na área de sua atuação, como, por exemplo, a área da educação. E mais para frente eu vou trazer aqui um pouco de reflexão para vocês também sobre isso, né? A necessidade desse profissional, ele ter uma formação mais direcionada e específica. Então, eu já trouxe aqui para vocês que esse profissional é aquele que tem um domínio da língua brasileira de sinais e da língua portuguesa. E vale salientar que essas línguas, elas são línguas de naturezas distintas, tá? E essas naturezas, o que isso significa? Enquanto que a língua portuguesa é uma língua de base oral auditiva, oral porque eu transmito a informação através, principalmente porque a informação ela não é expressa apenas pela boca, mas também o corpo, ele tem todos esses elementos que a gente contribui diretamente para essa compreensão da informação, mas basicamente nós utilizamos a boca para emitir informação e o ouvido para captar. Enquanto que a língua de sinais é uma língua de base gestual, visual. Como assim? Eu utilizo as línguas de sinais, né, para utilizar esse espaço aqui em frente, para sinalizar, e visual porque é a visão onde eu capto, tá bom? Então, são línguas de naturezas totalmente distintas. E eu preciso que esse profissional ele tenha uma formação específica. E eu trago aqui, né, para vocês de uma maneira esquematizada, a figura central de um profissional, tradutor e intérprete de Libras. E eu trago sempre para vocês essa expressão, né, porque é muito comum as pessoas falarem intérprete de Libras, e eu sempre digo tradutor e intérprete de Libras, porque geralmente esses profissionais eles vão precisar fazer os processos de tradução e também de interpretação. A tradução é diferente da interpretação, por quê? A tradução ela requer sempre o registro. É preciso que a gente tenha um material a ser registrado. No caso das línguas orais, esses registros eles acontecem através de escrita, através de uma impressão, através da digitação em um computador, porque fica salvo. E se for no caso da Libras, através de um vídeo, é o canal de registro, considerando que a língua brasileira de sinais e as línguas de sinais de inúmeros outros países ainda estão avançando no que diz respeito à criação de uma língua escrita. Então, a Libras hoje, ela não é uma língua ágrafa, é uma língua sem escrita, mas essa escrita ela ainda está em expansão e ela está sendo aos poucos conhecida, onde as pessoas elas vão poder dominar e esperamos que futuramente o surdo, os intérpretes, os professores de Libras possam ter um maior domínio da escrita de sinais, no nosso caso, é a escrita de sinais da língua brasileira de sinais. E eu trago aqui, né, para vocês uma figura central de uma tradutora intérprete de Libras, e eu tenho várias setas com várias áreas, e cada área dessa, ela necessita de uma formação específica. E quando eu volto aqui, ó, no finalzinho do meu texto, eu digo que o profissional intérprete também deve ter uma formação específica na área de sua atuação, tá? Eu digo porque eu estou lendo, mas essa é uma fala da professora Ronice, através do livro O Tradutor e Intérprete de Libras, que foi escrito para o governo federal, tá? Então, é uma produção do governo federal. E essa figura central, ela tem setas para o âmbito educacional, o âmbito religioso, de saúde, o âmbito acadêmico, jornalístico, jurídico, político, artístico-cultural. Então, são áreas distintas. Nós não temos condições humanas, enquanto profissionais, de ter um domínio pleno em todas as áreas. Existe, né, circula socialmente, até para muitos profissionais que estão iniciando a sua carreira, nessa compreensão de que eles podem e devem atuar em todos os contextos. Isso é um grande equívoco, porque isso muitas vezes frustra o profissional, porque isso acaba também trazendo prejuízos para a pessoa surda. Eu não consigo dominar todos os contextos. É importante dizer que os profissionais tradutores e intérpretes, eles não conseguem dominar todos os contextos. Não conseguimos dominar todos os contextos da saúde, política, da educação, da academia, porque são áreas muito específicas e necessitam dessa formação muito mais voltada, muito mais direcionada. O que eu pratico na educação básica, por exemplo, é diferente da necessidade que eu tenho para um contexto acadêmico de nível superior, de mestrado, de doutorado, de uma especialização, enfim, são necessidades distintas, assim como na área da saúde. Eu interpretar uma música, por exemplo, eu vou necessitar desses aspectos artísticos culturais. Para interpretar no contexto político, eu vou precisar entender, porque língua também é cultura. Língua também é você estar imerso dentro desse contexto para que a gente possa fazer, de fato, uma transposição intercultural, linguística, muito mais adequada, onde a tradução alvo ela possa ser compreendida, onde a mensagem ela possa ser
traduzida, ela possa ser interpretada e a mensagem ser transmitida da maneira adequada. E se eu não tiver essa competência, não tiver esse reconhecimento dessas múltiplas necessidades e da importância dessa formação direcionada, eu não vou fazer um bom trabalho, e quem se prejudica no final é sempre a pessoa surda. E eu apresento também aqui, né, sobre os tradutores e intérpretes, alguns preceitos éticos. Nós atuamos sempre com muita responsabilidade, sempre com muito respeito pela pessoa surda e pelo serviço que estamos prestando. Então, os intérpretes, eles precisam estar sempre atentos aos perfis de confiabilidade. Então, é muito importante que no contexto de interpretação ou até mesmo de tradução, se alguma informação ela for dita, ela precisa ser bem guardada, tá? Então, é importante que esse elemento da confiabilidade, ela seja uma prática a ser reafirmada, porque o próprio fato de você estar envolvido em um processo de tradução e interpretação já envolve desconfiança. Quantas vezes os profissionais tradutores e intérpretes estiveram em sala de aula e não foram questionados? Professora, será se o intérprete, será se o Otávio, enquanto intérprete, ele não está dando resposta ao estudante surdo? Então, isso é um questionamento muito comum. Isso também é comum em outros contextos de tradução e de interpretação. A imparcialidade, que é outro elemento importantíssimo, eu não posso utilizar durante as minhas interpretações, eu preciso tentar me distanciar o máximo possível. É difícil, mas enquanto profissional a gente vai exercitando isso e vai aprendendo ao longo dos anos, até mesmo através dos estudos, através de uma prática profissional, mas a imparcialidade, ele é um perfil muito importante a ser exercido. Imagina a situação hipotética onde uma pessoa religiosa, ela vai interpretar uma palestra do âmbito LGBT. Então, como a gente sabe, a religião, ela reconhece as questões de práticas sexuais com pessoas do mesmo sexo como uma abominação. Mas eu, enquanto intérprete LGBT, eu, enquanto homem gay, por exemplo, se eu for para esse contexto de interpretação, eu não vou poder utilizar desses elementos para distorcer o que está sendo dito nesse discurso. Eu não posso, eu não vou estar sendo imparcial, vou estar sendo totalmente parcial e atrapalhando o meu trabalho e não vou estar dizendo, de fato, o que está sendo dito. Então, é muito importante que esse perfil da imparcialidade ela seja exercida, tá? Então, isso está muito ligado também às práticas, muitas vezes, que acontecem, elas estão ligadas à falta de formação, à falta de oportunidade de estudo de muitos profissionais. Mas esse é um preceito ético muito forte e firme, porque a gente precisa garantir que essas pessoas surdas elas tenham acesso à informação, sem que, para isso, ela passe por um filtro ético e moral que muitas vezes faz parte de uma formação individual e que nem sempre diz respeito ao público que estamos atendendo. É preciso também ter discrição. O intérprete de Libras ele não pode chamar atenção para si, mas, naturalmente, a interpretação ela chama a atenção de todo um público. Quem não viu, por exemplo, na primeira live de Marília Mendonça, quantos memes surgiram nas redes sociais com a Gessilma que é a intérprete de Libras de Goiás, acho que é do Mato Grosso. Muitos memes surgiram. Então, naturalmente, o intérprete de Libras ele chama a atenção para si, mas o foco precisa estar sempre na informação, o foco precisa estar sempre na transmissão da mensagem para o público surdo. E é preciso também essa distância profissional, né? Esse distanciamento ele não é fácil. A gente que trabalha muitas vezes em uma sala de aula com um estudante, a depender do contexto, acompanhamos durante todo um curso, 4 anos, 5 anos, 1 ano, e é muito difícil você não se aproximar profissionalmente desse estudante. Então, essa distância profissional ela precisa acontecer, é preciso o profissional ele ter muito claro em sua mente dessa necessidade, mas é um aspecto muito complicado, porque muitas vezes a gente acaba construindo uma relação muito próxima com esse aluno, porque também na sala, esse estudante geralmente só interage com o intérprete, não consegue interagir com outros estudantes, e as interações que ocorrem são interações mínimas, muitas vezes é tchau, oi, boa tarde, bom dia, boa noite, então isso depende. Essas interações, elas são muito limitadas, e o surdo tem essa necessidade de dialogar, porque já não vivencia isso em casa, em alguns outros contextos, e quando encontra
alguém que domina essa língua, eles vão ter essa necessidade, de fato, de interagir. E a fidelidade, né? A fidelidade a quem? A fidelidade a quê? Essa fidelidade, ela está muito atrelada à fidelidade tradutória. O intérprete, ele deve ser fiel ao texto, ele deve ser fiel à mensagem que está sendo traduzida. Então, são esses alguns elementos que eu trouxe aí para vocês entenderem sobre preceitos e aspectos éticos da profissão do tradutor e intérprete de Libras. E existem também mitos, né? Mitos relacionados à nossa profissão. Eu coloquei aqui TILS, que é tradutor e intérprete de língua de sinais. Eu deveria ter colocado P, de língua de sinais e língua portuguesa, mas vamos dar continuidade. Então, muita gente ainda confunde a nossa profissão. Eu coloquei aí a imagem de um super-homem, porque acreditam, de fato, que somos um super-homem, super-homens ou super-mulheres que estão aí na sociedade, né, para resolver todas essas questões das pessoas surdas. Mas não, né? Nós também somos seres limitados, somos seres que também precisamos de formação inicial e continuada para continuar aí ofertando um serviço cada vez melhor para o público surdo. E muitas vezes acreditam que nós somos os professores. Eu já ouvi muitos colegas também dizendo o meu aluno. Não, o aluno é do professor. O professor é que é o responsável pelo processo de ensino e aprendizagem. O intérprete de Libras, ele vem ser um recurso a ser disponibilizado para esse estudante, tá? Mas também é muito importante que esse intérprete do âmbito educacional, ele esteja voltado ele tenha uma formação voltada para essa prática profissional educativa. Então, é muito importante. Mas o intérprete, ele não tem esse perfil, esse papel pedagógico, apesar de estar envolvido num trabalho didático, pedagógico, né, de ensino-aprendizagem, mas ele não tem a mesma obrigação do intérprete. O papel dele é um papel linguístico, mesmo voltado, né, eu reafirmo, mesmo voltado para o âmbito educativo. Domina todos os contextos. Eu acho meio que eu já expliquei para vocês. O intérprete de Libras, ele não domina todos os contextos, e é muito importante que o intérprete ele tenha a humildade de reconhecer que tem limitação, porque ele pode, de acordo com uma vontade, né, que muitas vezes é estimulada, em exercer certos papéis onde ele não esteja preparado, e até o próprio Código de Ética diz que você precisa se perceber e reconhecer se de fato você tem habilidade para atuar nesses espaços. Eu recentemente recebi convite, por exemplo, para interpretar um show, uma live de uma banda aqui de forró do Nordeste muito conhecida. Eu não aceitei por algumas questões, e uma delas foi porque eu não me sinto tão preparado para estar em uma live, num ambiente de conforto, considerando que é preciso ter essa formação artística, cultural, voltada para esse âmbito. Então, o intérprete ele não domina todos os contextos. Outra coisa, muita gente acredita que nós mexemos apenas com as mãos, e que acaba ali, terminou a fala, terminou a palestra, terminou a aula, não fazemos mais nada. Só que, na realidade, não é assim que funciona. O intérprete, ele, além de mexer as mãos, ele precisa investir na sua formação, ele precisa participar de congressos, ele precisa fazer cursos, ele precisa também, previamente, estudar para poder realizar um bom trabalho. Nem sempre a gente tem condição para isso, mas é um preceito que deve ser exercido na nossa profissão. Então, isso é muito importante, mas, infelizmente, nem sempre temos essa oportunidade. E muita gente também acredita que a gente só atua por amor. Então, muitos profissionais trabalham também com amor, mas trabalhar apenas por amor, não. O intérprete de Libras, ele é uma categoria profissional como qualquer outra, é um profissional que atua com uma língua de modalidade gestual visual, e que precisa custear seus estudos, precisa custear os seus gastos com família, né, gastos pessoais, precisa estar inserido em inúmeros contextos sociais, e para isso, né, ele vai precisar de quê? Dinheiro. Ele vai precisar, né, que os seus proventos eles sejam pagos, ele vai precisar que esses recursos possam ser utilizados para os diversos fins. Então, cada profissional ele sabe como vai usar o seu salário, por exemplo. Mas a gente não atua apenas pelo amor. A gente atua também porque gosta do que faz, mas por necessidade, por profissionalismo, assim como qualquer outra categoria profissional. Então, o amor não é apenas o único elemento que a gente deve considerar. Tá? Então, a gente precisa desromantizar essa prática, onde o intérprete ele é um salvador, onde o intérprete ele é uma pessoa que está ali para ajudar. Não, somos uma categoria profissional que precisamos do
os nossos proventos, mas que também podemos atuar voluntariamente, tá bom? Então, isso é possível, mas, assim como qualquer outra profissão, mas também reafirmo que o voluntariado ele não deve estar atrelado à falta de qualidade, tá? Então, o voluntariado também deve ser exercido por toda profissão, é muito importante esse aspecto humano, mas a qualidade ela também deve estar sendo exigida. E aí, né, eu trago para vocês os desafios na atuação frente ao contexto da educação pública. Eu me direciono agora especificamente para esses desafios que a gente encontra na nossa sociedade enquanto profissionais. Então, o primeiro desafio é da formação inicial e continuada. Então, hoje, a gente não encontra de uma maneira muito fácil cursos específicos para a nossa formação. E quem já atua, como é que a gente faz para se capacitar? Se capacitar nos diversos contextos. Contexto médico, contexto político, contexto educacional, contexto acadêmico, enfim, como é que a gente faz para atuar nesses diversos contextos? Então, essa é a grande dificuldade da maioria dos intérpretes, porque não temos ofertas. Poucas são as ofertas de formação de nível superior para letras libras, o bacharelado, né, um curso recente, a primeira oferta de letras libras, se eu não me engano, foi no ano 2005, pela modalidade de educação à distância, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, esse foi um curso pioneiro, mas nós não vemos muito essa oferta, né? Tem uma oferta crescente aí de licenciaturas, mas bacharelados para atuação profissional, infelizmente não. A gente se restringe à prática dos do nível médio, técnico, para essa atuação, o que também acaba prejudicando, porque fulano, ele tem uma formação de nível médio, mas ele é contratado para atuar em um mestrado, em um doutorado. Será que essa pessoa, de fato, tem competência linguística para isso? Ela tem a habilidade para essa atuação? E se não, né, quem é o prejudicado? É muito bonito ter a figura do intérprete em sala ou em alguns espaços sociais, mas, de fato, essa qualidade está sendo garantida? E o prejudicado, no final, é sempre a pessoa surda que tem a sua educação, muitas vezes, além de barateada, sucateada. Valorização enquanto categoria profissional. Então, é um pleito também que a gente vem tendo para ser reconhecido não apenas através da lei, mas também através do reconhecimento social, para que a gente possa ser reconhecido enquanto uma categoria, de fato, que precisa ser valorizada. Valorizada através da sua formação inicial e continuada, através de uma boa remuneração, através também da construção dialógica de sindicatos, de espaços, para que possamos cada vez mais ampliar, né, a nossa atuação profissional de uma maneira qualitativa, porque o surdo ele está ocupando cada vez mais espaços e exige que profissionais cada vez mais qualificados estejam no mercado. Então, se o surdo ele ocupa mais espaço, consequentemente, o intérprete também ele vai estar em outros espaços de atuação. Então, é uma parceria. O surdo ele não cresce sem a presença do intérprete de Libras, e sem a presença do intérprete de Libras, o surdo ele também não consegue ter essa ascensão. Então, trabalhamos sempre de mãos dadas e em parceria. Diálogo com a categoria docente, em sala de aula é muito importante, né, que haja esse diálogo, mas nem sempre os docentes veem na figura do intérprete um parceiro que possa auxiliá-lo nesse processo, né, de inclusão do estudante surdo e também na garantia de melhores condições de ensino e aprendizagem. Muitos docentes têm o receio dessa figura estar na sala apenas observando o que é que ele está fazendo. Então, isso acontece. Mas o intérprete ele deve ser visto como esse parceiro, tá bom? E o domínio da polivalência, né? O domínio da polivalência é justamente acreditar que o intérprete ele tem a habilidade para fazer tudo de uma maneira muito positiva, em todos os conteúdos escolares. Então, de manhã, se for uma escola do ensino médio, de 7 horas eu interpreto a disciplina de física, após o intervalo eu interpreto a disciplina de português, tudo perfeito, maravilhoso, é assim que acontece? Não, porque os profissionais eles possuem perfis de habilitação, né, perfis mais específicos de atuação. Eu peço desculpa porque minha mãe está aqui em casa, e se vocês escutarem algum barulho assim é porque ela está aqui comigo, tá bom? E falando sobre essa questão da polivalência, de fato é importante que cada profissional eles estejam, eles possuem, tenham uma formação específica. A gente espera, né, que futuramente novas oportunidades surjam e que tenhamos um profissional tradutor e intérprete de português, de história, de química, de física, e assim sucessivamente, porque isso vai garantir cada vez mais uma tradução e interpretação muito mais
qualificada. Garantia de tempos de estudo prévio. É muito importante, né, que essa garantia ela seja efetivada para que a gente compreenda o conteúdo que vai ser trabalhado. Então, como eu disse, o intérprete ele não mexe apenas com as mãos, mas antes da interpretação ele precisa, né, saber o que é que vai ser ensinado, o que é que vai ser aplicado em sala, para que o trabalho ele seja muito mais objetivo, o trabalho seja realizado com muito mais qualidade. Então, a gente precisa estudar todos esses conteúdos. Distanciamento ético, é importante a gente manter esse distanciamento, mas é um desafio na educação, e não apenas na educação pública, mas em todos os contextos onde a gente precisa interagir de uma maneira muito mais constante com o estudante. Esse distanciamento ético, porque naturalmente a gente vai, né, tomar uma maior aproximação, mas é preciso estabelecer um limite diante da relação profissional que está sendo exercida. E, né, uma boa remuneração é muito importante. Ninguém quer estar em uma profissão que não remunera bem os seus trabalhadores, e hoje, infelizmente, a gente acaba se deparando com algumas situações de muitos colegas chamam de prostituição da profissão, onde a venda do serviço, ela está sendo muito barateada, principalmente agora nessas lives, onde a gente vê muitos colegas atuando. É muito importante que os sindicatos e os setores, né, que representam essa profissão estejam acompanhando para, de fato, saber se estamos sendo remunerados de uma maneira adequada, porque é muito bonito termos a figurazinha naquela telinha do intérprete, né, mas como é que essas condições estão sendo garantidas? E eu já deixo também um alerta para os colegas, né, então, se valorizem a atuação profissional de vocês, para que não possamos, de fato, ser prejudicados nesse sentido. Então, precisamos saber da nossa importância frente à inclusão da pessoa surda e frente na garantia das inúmeras políticas públicas de acesso, permanência e êxito da pessoa surda. Equiparação entre nível de formação e proventos. Existem muitos profissionais com nível superior que recebem um salário de nível médio. Então, ninguém vai querer estar também em uma profissão onde você precisa passar 4 ou 5 anos em uma universidade, em um curso superior, e depois você não tem um pagamento adequado com o seu nível de formação. E isso é muito comum, acredite, principalmente no interior dos estados aí do Brasil. E atuação em nível de contratação. É preciso que esse profissional ele atue de fato, né, no nível pelo qual foi contratado. Então, eu, por exemplo, sou contratado do Instituto Federal de Pernambuco, sou efetivo, sou servidor público efetivo, e as instituições públicas federais, elas possuem a natureza de cursos de nível médio, né, os institutos federais, educação profissional, científica e tecnológica de nível médio, ao nível de pós-graduação. Nós tínhamos aula, inclusive, de nível de mestrado, mas o meu concurso foi um concurso de nível médio. Será se uma pessoa surda ela fosse aprovada em um mestrado desse, será se eu deveria atuar? Então, é uma reflexão que eu deixo, até para que vocês aí também reflitam, né, sobre esse prejuízo que o público surdo vem sofrendo, porque, de fato, é uma desvalorização não apenas do profissional, mas também da pessoa surda, pois acredita-se que apenas a presença desse profissional você garante todo tipo de adaptação necessária. E, né, como sugestões de leituras, eu deixo aqui essas duas para vocês, o livro de O Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa, escrito pela professora doutora Ronice Quadros. É um livro de 2004, mas é um livro também muito esclarecedor para quem está entrando na área, para quem está querendo conhecer um pouco mais sobre esse profissional, assim como o livro O Intérprete de Libras, em atuação na educação infantil e no ensino médio. Esse livro é maravilhoso, já li, e também a professora Cristina Lacerda, ela traz boas reflexões acerca da atuação desse profissional, explicando quem é esse profissional, a atuação dele nos níveis infantil e fundamental, refletindo sobre um pouco da sua história, e são essas as sugestões que eu gostaria de deixar para vocês. O primeiro, da professora Ronice, nesse livro verde, vocês podem encontrar ele na internet, em PDF, e esse outro vocês vão precisar, de fato, investir na compra, né, através da compra desse material. E vejam a compra de livros sempre como um investimento, não como um gasto. Por fim, né, eu deixo aqui os meus agradecimentos, agradeço ao professor Rony Diógenes, deixo aqui os meus contatos de e-mail, o pessoal e também o institucional, e dizer também, Rony, que para mim é uma alegria, uma felicidade poder partilhar esse momento aqui com você, considerando que eu já trabalhei com o Rony no Instituto Federal de Pernambuco, no ano de 2016, quando eu
comecei a trabalhar no IFPE, campus Pesqueira, e dizer que o Rony, ele faz muita falta aqui no campus. Foi uma pessoa que desenvolveu muitos projetos muito bons, e o seu nome, né, como o nosso diretor-geral, o professor Valdemir Mariano, ele sempre diz, ele foi registrado no livro da vida do IFPE Campus Pesqueira. Então, além de você fazer muita falta, você é uma pessoa que sempre esteve aí lutando em prol das diversas pautas de inclusão, não só da pessoa surda, mas eu lembro muito bem de todo o seu afinco nas diversas pautas relacionadas aos núcleos de gênero, aos núcleos de estudos afro-brasileiros indígenas, as pessoas com deficiência também. Então, deixar em nome de toda a gestão do Campus Pesqueira, enquanto diretor de extensão, esse meu agradecimento e reconhecimento público ao trabalho que você desenvolveu aqui no nosso campus. E agora passo a falar para você, tá? Deixo aqui algumas referências do que foi trabalhado, e vamos lá aos debates, esperar as perguntas do pessoal. Otávio, muito obrigado, né, pela fala, né? Foi muito bom ter você aqui. E eu também vou falar um pouquinho, né? Foi muito bom trabalhar em Pesqueira, primeiramente como professor substituto e depois como intérprete de Libras efetivos. Foi uma experiência muito boa, aprendi muita coisa, me desenvolvi profissionalmente e acredito que o que eu sou hoje, como profissional, em grande parte eu devo ao contato com diversos professores e técnicos administrativos, alunos do Campus Pesqueira, né? Foi muito importante isso para a minha vida e eu agradeço essa consideração que você teve em lembrar disso, né? Gente, pegando aqui o ritmo da fala de Otávio, né, eu queria também falar um pouquinho com vocês, certo? A minha fala vai ser curta e direta, né? Otávio, ele falou dos desafios que os intérpretes de Libras enfrentam. Certo? São muitos e, infelizmente, esses desafios continuam e, por enquanto, parece que eles vão continuar, certo? Eu queria trazer para vocês aqui uma frase de Darcy Ribeiro. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Como assim? Há um projeto no Brasil, e esse projeto ele está a todo vapor agora, e esse projeto é o projeto de sucatear toda a educação. Infelizmente, na educação dos surdos, isso tem sido uma realidade grande. E eu vou trazer para vocês aqui alguns dados para que vocês consigam compreender o que é que eu estou dizendo. Olha só, em 2019, o nosso atual presidente, aquele que, no seu discurso de posse, a sua esposa, a sua primeira-dama, né, discursou em Libras, esse mesmo presidente que nomeou a primeira pessoa surda a se tornar uma secretária do governo, ela é a secretária dos direitos da pessoa com deficiência. Esse governo, ele criou o decreto 10.000 em dezembro do ano passado e ele extinguiu os cargos efetivos da administração pública federal e vedou a abertura de concursos públicos para essas vagas. E adivinha só qual foi o cargo que foi o cargo de intérprete de Libras. Esse cargo ele foi extinto. Isso significa o quê? Significa que não vai ser possível abrir novos concursos para intérpretes de Libras. Os concursos que já estavam em andamento continuaram, certo? Mas a partir de agora não é possível mais haver concurso para intérpretes de Libras, nem em nível fundamental, nem em nível médio, nem em nível superior. Os concursos estão suspensos, as vagas estão extintas. Isso significa também que vai ter que se providenciar um modo desses surdos terem intérprete, né? Certo? Aí, o que foi que aconteceu? Entra aí a precarização do trabalho dos tradutores intérpretes de Libras. O governo anterior, que foi o governo de Michel Temer, ele trouxe a portaria 443. E essa portaria, ela colocou o trabalho dos intérpretes como um dos trabalhos que deve ser terceirizado.
O que é um intérprete terceirizado? É um intérprete que vai ser contratado por uma empresa privada, a instituição federal contrata essa empresa e essa empresa contrata o intérprete. Aí o intérprete vai lá trabalhar para o interpretando para o cliente. Então, o que acontece geralmente? Esse intérprete geralmente recebe um baixo salário, bem mais baixo do que receberia se fosse um profissional efetivo, certo? Não vai ter os certo? Muitas vezes ele está sendo exposto a uma jornada de trabalho excessiva. E o que é que vai ocasionar? Doenças, estresse, tendinite, ler. Esse é o presente que o atual governo e os últimos deram para a profissão dos tradutores e intérpretes de Libras. Justamente esses que estão tão em voga ultimamente, né, que estão aparecendo tanto na mídia, mas infelizmente na prática a coisa está bem complicada. Outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é o programa Pátria Voluntária, certo? O programa Pátria Voluntária, né, que está sendo encabeçado também pela primeira dama, a Michele Bolsonaro, ele prevê que você trabalhe voluntariamente para ações públicas, para ações do governo. Então, imagina só, gente, para você ser um profissional intérprete, você tem que estudar no mínimo 4 anos de graduação em bacharelado em letras libras, certo? Muitas vezes, algumas pessoas que têm licenciatura também estão atuando como intérpretes, né? Então, vamos lá. Se você estudar numa instituição pública, eu fiz umas contazinhas aqui, certo? Você vai, se seu transporte custar R$ 3 de ida e de volta, ao final de 4 anos de curso, você vai ter gastado só de transporte R$ 4.800. Se você fizer um lanchinho de R$ 3 todo dia, você vai gastar R$ 1.600 nos 4 anos. E eu coloquei aqui mais uns R$ 1.000 de livro, xerox, que você vai ter que gastar durante esses 4 anos de trabalho. E olha que isso é pouco ainda, viu? Aí, você trabalhar 4 anos, gastar esse dinheiro, se estiver numa instituição pública, né? Se você estiver estudando em instituição particular, você vai gastar tudo isso mais a mensalidade do seu curso. Tá? Para depois o governo chegar e dizer que você tem que ser voluntário, que você tem que amar o seu país e que você tem que trabalhar de graça. Eu não tenho nada contra trabalho voluntário, certo? Eu sou super a favor do trabalho voluntário, mas não para o governo. Certo? Eu ajudo colegas surdos quando eles precisam ir no médico, precisam ir no banco. Eles me chamam, mandam mensagem para mim, eu tenho todo o prazer de ir lá e ajudar ele, né? Porque são meus amigos. Mas, infelizmente, para anos, bate de arrecadação de impostos. Infelizmente, isso é um insulto para a categoria de intérprete de livro, esse programa chamado Pátria Voluntária. E é isso que está acontecendo no momento. E olha só, o governo ele se defendeu dizendo que o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, criado pelo Decreto 9.906, tem profundo respeito pelos profissionais das diversas áreas de formação que contribuem para o crescimento social do Brasil. Conforme disposto no artigo 20 do decreto, o trabalho voluntário segue o princípio da complementariedade. Este pressupõe que a atividade voluntária não substitui o papel do Estado e que os órgãos e entidades da administração pública e entidades privadas responsáveis por atividades voluntárias não poderão engajar voluntários em substituição a empregos e cargos formais ou como meio de evitar obrigações para com seus empregados e servidores. Isso é muito bonito, né? Dizer que o voluntário não vai substituir o efetivo. Mas o que acontece é o seguinte, eu vou contar para vocês um caso que aconteceu aqui em Caicó. Uma mãe de um surdo me informou que ela teve que pagar do próprio bolso para que a intérprete de Libras atendesse o seu filho em uma escola estadual. Inclusive, é uma escola de tempo integral.
certo? E ela pagou do bolso dela. Dos 3 anos do ensino médio, o intérprete veio chegar no segundo ano, então um ano todo ela teve que pagar do bolso dela. Imagina só, gente, se com uma lei, com a ação do Ministério Público Federal, levou um ano para chegar, se houvesse um voluntário, o que é que ia acontecer? Cruza os braços. Agora imagina só você trabalhar como voluntário em uma escola, traduzindo numa escola integral, né? Manhã e tarde, 2 turnos, e você trabalha nesse local como voluntário. O trabalho é difícil. E é isso que o governo está incentivando a todos, né? Uma pátria voluntária, que você trabalhe e não receba por isso. Só para vocês terem ideia do que é que eu estou falando, da dificuldade do trabalho de intérprete, né? Antes de iniciar esse evento, nós da comissão de organização do evento entramos em contato com a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade aqui da UFRN e solicitamos a disponibilização de intérpretes de Libras. Só que essa solicitação foi negada devido à quantidade de intérpretes não ser suficiente para atender os cursos de graduação, pós-graduação e outras atividades que já estavam programadas, então não tinha como arrumar intérprete. Então nós ficamos sem intérprete aqui no nosso evento. Infelizmente isso é uma coisa muito ruim, é uma culpa que a gente admite, um erro, mas infelizmente nós tentamos resolver ele, só que infelizmente não foi possível resolver esse problema, né? Como o Otávio falou, nós temos milhões de surdos no Brasil. Talvez um ou outro tenha tentado assistir essa live, mas como ele viu que não tem intérprete, o surdo entra e sai. Então, são milhões de surdos. Onde é que eles estão? Eles estão do seu lado. Eles cruzam com você na rua. A surdez é uma deficiência invisível. Você vai cruzar com uma pessoa, você não vai ter uma placa escrita na cabeça dela, eu sou surdo. Então, essa pessoa, quando ela vai para a escola e ela chega lá e não há um intérprete de Libras para ele, não há acessibilidade, a maioria desiste. Volta para casa, fica em casa. Então, é uma deficiência invisibilizada, enganchou aqui, viu? É uma deficiência invisível e é isso que acontece. As pessoas surdas, quando elas vão para um local e esse local não está preparado para atendê-lo, simplesmente eles deixam de frequentar aquele local. E é isso que acontece. Olha só, gente, nós temos aqui no Brasil, pelo último censo, mais ou menos 300 mil surdos em idade escolar, certo? E pessoas que foram aprovadas no exame de proficiência de Libras, né, que era uma prova essa prova era uma prova bem difícil para atestar se você tem qualidade ou não para ser um intérprete de Libras. Somente cerca de 6 mil pessoas foram aprovadas nessa prova no Brasil todo. Aí eu pergunto a vocês, essas 6 mil pessoas são suficientes para atender os 300 mil alunos surdos? Não são. Não são e nem vão ser. Nós temos aqui no Rio Grande do Norte 2 cursos de letras libras em instituições públicas, se eu não me engano. Uma é na UFRN e a outra é na UFESA. A UFRN, a primeira turma foi formada agora em 2018. A UFESA, se eu não me engano, a primeira turma ainda não se formou. Mas eles são cursos de licenciatura, não são cursos para formação de intérprete de Libras. Então, olha só, nós temos um cenário em que as pessoas surdas estão querendo estudar, mas, infelizmente, não há profissionais suficientes para atender essa demanda. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte não tem profissionais suficientes para atender a demanda dos surdos. E isso é terrível. Só que você pode ajudar a resolver isso, certo? Primeiro, compartilhe essa live com todos os seus colegas. Segundo, aprenda Libras. Estude, se esforce, porque você também pode ser uma das pessoas que estão contribuindo
para auxiliar os surdos na inclusão. Agora, faça isso, mas não participe desse voluntariado. Ajude seu amigo surdo, ajude seu vizinho surdo, seu colega, mas para entidades públicas que recebem seu imposto, exige salário. Exige que a profissão do intérprete de Libras seja respeitada e que os intérpretes tenham o seu espaço garantido e um salário digno e boas condições de trabalho. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês, né? E só para finalizar aqui, eu também vou fazer meu merchan, tá? Esse aqui é o meu livro, Escritas Surdas na Escola, Novos Horizontes Literários. Se você quiser conhecer um pouco sobre a cultura surda, as artes surdas, eu recomendo esse livro, ele é muito bom. Foi escrito por mim, pelo professor Fábio, certo? E então, é isso, né? Vamos agora responder as perguntas de vocês, né? Estou aguardando vocês colocarem aqui as suas perguntas no chat. Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta já aqui. Pronto, olha aqui. Professor, quais sugestões para o ensino da Libras para crianças da educação infantil? Otávio, você quer responder essa? Teu microfone está desativado. A gente sempre se confunde, né, com esse microfone. Então, veja só. Quais as estratégias para a educação da Libras na educação infantil? É isso? Isso. Sugestões para o ensino da Libras para crianças. Nesse processo, é importante sabermos o seguinte, a diferença entre aprendizagem e aquisição. A criança surda, ela deve ser exposta a uma perspectiva de aquisição da língua de sinais. Por quê? Quando a gente está falando de uma criança, a gente subentende que ela vai passar naturalmente por um processo de aquisição de uma língua através de uma natural exposição. É o que acontece com uma criança que é ouvinte. Então, desde que ela nasce, ela vai estar exposta à língua portuguesa, no caso do Brasil, ou de um outro país de língua portuguesa, onde esse pai, essa mãe, esse cuidador, essa pessoa responsável vai estar ali dialogando com ela, e aos poucos, né, ela vai tendo esse input linguístico e tendo a oportunidade de aprender essa língua. No caso da criança surda, isso é diferente. A professora, por exemplo, Slomski, eu uso sempre ela nos meus estudos, ela diz o seguinte, que 95% das crianças surdas nascem em lares de pais ouvintes. Isso significa que elas, infelizmente, não terão a oportunidade de aprender uma língua em mesmo período que uma criança ouvinte. E hoje a gente tem uma movimentação da seguinte forma, onde o surdo ele seja inserido em um contexto bilíngue, onde ele vai poder ser estimulado linguisticamente desde a infância por professores surdos, por professores ouvintes que têm um bom domínio da língua de sinais, onde ela vai estar ali diretamente com contato através da língua. Então, a estratégia é essa, não existe mágica. É fazer com que os estados e os municípios invistam na educação bilíngue, para que essa criança ela seja exposta desde a mais tenra idade, o quanto antes melhor, a língua de sinais, porque, auditivamente falando, ela não vai ter condições de captar essa oralidade e poder interagir, então é através da visualidade. E, garantindo isso, a criança ela vai se desenvolver naturalmente. E se a criança ela estiver na escola, o professor ele vai ter que saber língua de sinais. Se ela não estiver no contexto de educação bilíngue, vai ser muito complicado essa criança estar com outras pessoas ouvintes e aprender, né? Nesse caso, o papel, a figura do intérprete de Libras não tem nenhum efeito. Porque qual é a essência do trabalho? É garantir, né, com que a pessoa surda ela possa estar interagindo socialmente através da intervenção profissional desse tradutor e intérprete, onde ele vai garantir que o surdo dialogue com o ouvinte com o surdo e assim sucessivamente. Mas se essa criança não sabe, se essa criança ela não domina a língua ainda,
como é que eu vou poder ter a presença do intérprete? E se esse intérprete entrar no contexto da educação infantil, ele vai se tornar mais um professor do que um tradutor intérprete da língua. Então, é preciso um investimento na educação bilíngue, onde a gente vai garantir uma aquisição, não a aprendizagem de uma língua. Espero ter respondido. Se você quiser complementar, Rony, fica à vontade. Se ela for aluna do SESI, ela pode se matricular na disciplina Metodologia na Educação de Estudos, e a gente discute bastante esse assunto, né? Eu concordo com o que o Otávio falou, né? Esse ambiente bilíngue, esse ambiente que faz uma imersão na língua da criança é super importante. Então, é por isso que o professor, ele também precisa ser fluente. Eu vou aqui juntar aqui a pergunta dessa menina, né, que é Rebeca Medeiros, né? Ela disse, poderia se tornar obrigatória a capacitação de professores em Libras, principalmente de escolas públicas. Poderia ser um futuro requisito? Deve ser um futuro requisito. Deveria ser um requisito. Só que, assim, muitos professores nem têm interesse, certo? Eu já ofereci vários cursos de extensão para professores de escolas públicas. Infelizmente, as vagas são ocupadas pelo público em geral. Os professores, às vezes, se matriculam e nem aparecem. Alguns, sim, têm interesse realmente em fazer, em se esforçar, mas, infelizmente, a procura não é como deveria ser. Então, vamos lá. Verônica Pereira. Boa tarde. Como garantir a acessibilidade escolar aos indivíduos com deficiência no contexto que estamos vivenciando? E aí, Otávio? Você comigo? Pode. Então, veja só. Como garantir a acessibilidade escolar aos indivíduos com deficiência no contexto que estamos vivenciando? É um desafio para todos os profissionais, isso fazendo o recorte da educação, é um desafio muito grande fazer com que a gente mantenha padrões qualitativos de ensino. É um desafio muito grande. E isso, se já é difícil para a pessoa ouvinte, isso se torna 2 vezes mais complicado para a pessoa surda. Porque esse surdo, ele tem acesso à internet, ele tem acesso a um plano de dados adequado. Essa escola ela tem intérprete de Libras. Esse intérprete que está em casa, ele tem condições de passar 4 horas, 2, 3 horas em frente a um computador. Eu, particularmente, eu tenho o privilégio de não ser casado, de não ter filhos, de estar com minha mãe, que é uma parceira, que estamos aí nesse processo. Então, eu tenho um tempo de parar de uma maneira silenciosa, poder estar aqui com vocês, mas nem todo mundo vivencia essa mesma realidade. E hoje, né, respondendo especificamente essa tua pergunta, para que a gente, no contexto de pandemia, tenha a garantia para que o surdo possa aprender, é preciso que esse surdo ele tenha acesso a ferramentas de informação e comunicação, como um celular, como um notebook, é o mais adequado para que ele consiga ver. Esse intérprete também precisa ter ferramentas adequadas, precisa ter um plano, um pacote de dados adequado para que todo o processo ele aconteça de uma maneira positiva, tá? Mas, assim, não existe, infelizmente, uma receita pronta, uma receita de bolo, porque é uma coisa muito nova. E a gente, quando vivencia uma situação nova, a gente vai utilizar esses conhecimentos para um futuro. E hoje a gente está nessa caminhada, vivendo para depois utilizar. Então, eu acredito que se por algum motivo tivermos, por exemplo, outra pandemia, saberemos como atuar de uma maneira muito mais adequada, mas hoje estamos mais no improviso, infelizmente. Com certeza. Aqui eu tinha acabado de colocar um comentário, né? Aqui, deixa eu ver. Da Libras deveria ser inserida desde o ensino fundamental. Deve, sim. Seria muito importante, né? Porque, veja só, a gente tem aula de inglês, né? Algumas escolas oferecem espanhol, tem escola pública que oferece francês. Então, por que não oferece Libras também? Houve um projeto de lei que tinha esse objetivo, né? Tornar a Libras como uma disciplina de oferta obrigatória. Só que esse projeto foi considerado inconstitucional pelo parecer da deputada Caroline de Tone, certo? Segundo o parecer dela, esse projeto deveria vir do MEC e não de um deputado. Então, o projeto foi considerado inconstitucional. Foi encaminhado para o MEC esse projeto, só que a gente sabe como é que o MEC está atualmente, né? Então não teve resposta e o projeto foi arquivado.
Atualmente, o senador Romário fez outro projeto para tentar incluir a Libras de novo como uma disciplina de oferta obrigatória no ensino fundamental. Mas se seguir a lógica do primeiro, esse segundo também vai ser decretado inconstitucional, né? Então, promover uma língua que vai auxiliar milhões de pessoas, vai promover a acessibilidade de milhões de pessoas no Brasil, está sendo, no nosso país, considerado inconstitucional. Né? Para você ver a situação que nós estamos hoje aqui. Então, uma pergunta aqui para você, Otávio. O senhor acredita que pode se tornar obrigatório nas escolas, sejam elas públicas e privadas, o uso da Libras? Eu acho que Rony, ele meio que respondeu também esse questionamento, né? Então, há um movimento das pessoas surdas, dos estudiosos, da militância, para que a Libras ela venha se tornar uma disciplina na grade curricular da educação básica. E aí a educação básica nos seus diversos níveis, porque isso faz com que as pessoas, elas desde cedo, tenham acesso a essa língua, a esse idioma, e possam também incluir. Mas, se isso for acontecer, vai ser mais para frente. Agora, infelizmente, ainda não temos um amadurecimento, mesmo tendo, né, o presidente com todo esse incentivo, a esposa dele, mas, assim, eu acredito que utilizar a língua de sinais hoje no governo Bolsonaro, para o atual presidente, é mais um oportunismo, né, considerando que durante todos os anos que ele esteve na Câmara dos Deputados, nenhum projeto na área de inclusão foi apresentado, nada relacionado à pessoa surda. Mas trabalhar com surdos, com libras, com pessoa com deficiência, é muito bonito, é humano, e essa é a imagem que tenta se transmitir. E talvez também isso seja mais influência da sua esposa, no que diz respeito a utilizar a língua de sinais, né, nesses espaços. Eu não tenho dúvida que não foi uma ideia do atual presidente. Então, vamos ver aqui, ó. Ismael, boa tarde. Diante desses cenários de lives em departamento de educação e afins, por que muitas dessas lives não disponibilizam intérpretes? O aluno surdo deve solicitar? Foi o que eu acabei de responder, né? Há um momento atrás. O aluno surdo pode solicitar, certo? Deve solicitar, né, na realidade, porque também, se ele não solicitar, não se vai saber dessa demanda, mas também a universidade precisa ter intérpretes suficientes para atender, né? E, infelizmente, nós solicitamos e não havia condições de ser atendido intérpretes para esse evento. Só uma complementação. Eu, enquanto servidor do Instituto Federal de Pernambuco, eu também atendo algumas demandas relacionadas a lives que a instituição está ofertando. E estão acontecendo muitas lives e nem sempre os profissionais que nós temos nas instituições, eles possuem braços suficientes para atender todas as demandas. E também nos esbarramos nisso. E temos poucos profissionais e não temos mais concursos, como o Rony já pontuou, e, de fato, é uma precarização do serviço público, é uma precarização onde a gente tem um discurso muito bonito, mas, na prática, é totalmente diferente. Pois é. Qual seria a solução para estudantes do curso de pedagogia que só tem uma disciplina de introdução a Libras, visto que não é suficiente, já que não é nem o básico? Otávio, ajuda essa menina aí. Posso ir? Veja só, a disciplina de Libras, ela vem autorizada, né, nos cursos de licenciatura, cursos de bacharelado, nos cursos de licenciatura, nos cursos de formação de professores, pedagogia, fonoaudiologia, pelo decreto 5.626. E o decreto, infelizmente, ele não é claro. E as universidades se utilizam dessa falta de clareza no que diz respeito a esse aspecto. Então, muitas vezes colocam apenas disciplinas introdutórias, só para você dar uma pincelada. Em parte, se você comparar o que vivenciamos no passado para agora, é uma conquista, sim, porque a gente já desperta o interesse. Mas o ideal era que esses cursos eles pudessem ter uma habilitação muito mais incisiva, né, onde tivéssemos a disciplina de Libras 1, Libras 2, Libras 3, onde o aluno ele pudesse, de fato, desenvolver uma competência linguística mínima. Isso seria muito, 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 muito importante. E a sugestão que eu lhe dou é que, através dessa disciplina, você foi instigada, que você procure, né? Procure através de um curso de extensão, você procure escolas que vêm surgindo aí em todo o país, ou até mesmo na sua região, não sei onde você reside, mas é de fato fazer essa busca ativa, saber onde é que existem essas ofertas
de curso de Libras, porque é muito importante, é até um diferencial no currículo. Eu trago a seguinte situação, de uma maneira bem objetiva, um colega, né, fisioterapeuta, ele concluiu o curso e foi para uma seleção em um hospital aqui da minha região, aqui em Pernambuco. E durante a entrevista, perguntaram o que é que ele tinha de diferencial dos outros candidatos. Isso foi uma pergunta coletiva, estavam todos na sala lá, e ele simplesmente levantou e começou a sinalizar, deu boa tarde, o meu nome, eu sou fisioterapeuta, e a pessoa que está fazendo a contratação, ela olhou e ficou surpresa, né? Então, ela já pensou, esse fisioterapeuta, ele pode atender pacientes surdos. Pronto, se contratou. Ele foi contratado, e isso é um diferencial atualmente no currículo, tá bom? Então, já deixo aí a dica para vocês, procurem curso de formação, procurem a universidade. Quem for da UFRN, procure o Rony também, porque eu tenho certeza que ele sempre oferta curso de extensão, não é isso, Rony? Porque era uma prática muito corriqueira também aqui no Instituto Federal de Pernambuco. E esses são os caminhos. Essa busca ativa, ou você investe através do pagamento, ou procura as instituições públicas para essa formação. Antes de responder a pergunta aqui da Yarne, eu queria fazer uma colocação sobre isso também, né? Quando a mamãe passarinho vai lá colocar comida para os pintinhos, para os passarinhos nos ninhos, o que come mais é aquele que faz mais barulho. Certo? Então, se você acha que o seu curso está oferecendo uma carga horária pequena de Libras, faça barulho. Solicite-se junto com seus colegas, se mobilize e solicite disciplinas complementares, disciplinas optativas, solicite o aumento da carga horária. Entendeu? Se mexa, se mobilize, que é desse jeito que você vai conseguir transformar as coisas, certo? Então, sobre cursos de Libras, né, atualmente, eu estou oferecendo cursos de Libras no momento focado para os surdos. Não são cursos de Libras, né? São cursos de produção e leitura em língua portuguesa para surdos. E também a nossa colega lá, que é Cacau, ela está oferecendo constantemente cursos de Libras para a comunidade. Então, assim, a oferta de cursos de Libras, e a nossa professora Tatiana também, que é surda, tem oferecido cursos de Libras para a comunidade aqui em Caicó, né? Então, mais uma pergunta para você, Otávio, da Iara. Posso ler? Pode. Professor Otávio, como o senhor avalia o momento pré-interpretação e pós-interpretação? De que forma isso influencia na qualidade da interpretação? Então, é muito importante, quando a gente vai realizar um trabalho de interpretação, né, primeiro ter acesso ao material. Então, vou focar aqui na área educacional. Então, se eu vou interpretar uma aula específica da área de filosofia, é muito importante que esse professor ele forneça esse material de uma maneira prévia para que eu possa ler. Se eu não puder ler de uma maneira mais profunda, mas que eu conheça minimamente, saiba de que se trata. E essa preparação ela é importante. Mas é importante também, por exemplo, que eu esteja me sentindo bem, confortável, que eu tenha dormido bem, que eu tenha me alimentado bem, porque todos esses aspectos eles influenciam. E após a interpretação, né, se for em sala de aula e a gente vê a oportunidade de dividir o espaço com outros colegas, é esse diálogo mesmo, essa conversa, essa partilha de informações, de conhecimento, perguntar se o colega tem alguma sugestão. Não é feio, não é errado a gente pedir, né, auxílio. Eu lembro muito bem que assim que eu entrei no IFPE, que eu fui para a sala de aula, eu partilhei com o Rony, disse assim, Rony, eu não estou habituado nesse contexto aqui do curso de edificações. Eu vim do curso de Direito de uma universidade e vim para o Instituto Federal, para um curso técnico em edificações de finalzinho de semestre. Então, é natural essa minha falta de domínio. Então, pedi ajuda a ele, que tivesse um pouco mais de paciência, ele ia comigo para a sala, tá? Então, esse diálogo sempre, esse trabalho em parceria, essa humildade, ela é muito importante. Então, antes, você precisa se preparar, saber um pouco desse conteúdo, estudar, solicitar, isso tem que ser exigido, e depois você, quem sabe, conversar com esse colega para pedir essas orientações, se for o caso. Eu queria pontuar aqui a fala de Verônica, né? Ela disse assim, geralmente pessoas que têm mais condições procuram colocar seus filhos deficientes em instituições privadas, visto que elas oferecem mais recursos. Verônica, nem sempre isso acontece, certo? Na maioria das vezes não acontece. Só para você ter uma ideia, quando foi sancionada a Lei 13.146, que é a lei da inclusão, né? Essa lei tem um ponto lá que obrigava as escolas particulares a oferecer para as pessoas com deficiência os mesmos serviços que as escolas públicas devem oferecer, e sem cobrar mais dos pais,
certo? A Associação de Mantenedores de Escolas Particulares entrou com uma ação de inconstitucionalidade nessa lei, porque eles queriam oferecer, sim, o serviço, mas cobrando a mais dos pais, certo? Então, esse é o perfil do lucro, é a mercantilização da educação. Se você paga, você tem direito àquilo. Se você não paga, veio um palavrão na minha mente agora, mas eu não vou dizer não, certo? Se você não paga, problema seu, certo? Mas, infelizmente, o Supremo Tribunal decidiu que isso não é inconstitucional, que a escola particular deve oferecer o mesmo serviço da escola pública sem cobrar nenhum centavo a mais. E nada mais justo do que isso. Rony, só uma complementação, para vocês terem uma ideia, para uma pessoa trabalhar no serviço público, falo isso dos concursados, ela precisa passar por um processo de seleção. Intérprete de Libras, prova escrita, prova prática em 2 modalidades. Uma hora a pessoa está sinalizando e você faz a versão voz, outra hora tem alguém fazendo a versão voz e você faz a versão sinalizada. E há toda uma burocracia para essa contratação e exige-se uma qualificação mínima para essa contratação e essa aprovação. Já nas instituições particulares, nem sempre isso acontece. Tu é intérprete de Libras, tu tem um certificado básico, vem, começa a trabalhar. Então, tem muito disso também, né? Esse cuidado, as pessoas acreditam que, pelo fato de uma pessoa estar ali mexendo com as mãos, fazendo algumas expressões faciais, que é intérprete de Libras. Aconteceu o fato na morte do Nelson Mandela, por exemplo, onde um falso intérprete, ele estava ali ao lado de chefes de estados poderosíssimos, e ninguém percebeu, só o término que foi identificado. O clube de futebol Paysandu, por exemplo, contratou um intérprete de Libras, um pseudo-intérprete, que tinha, eu acredito que apenas o nível básico, de 10 palavras que eram ditas, apenas 2, 3 diziam de uma maneira muito desconectada. Então, as pessoas elas não têm esse cuidado. E no serviço público, em alguns momentos, né, a depender de como foi feita essa contratação, a gente tem muito mais segurança da qualidade do serviço a ser prestado. Pois é. Então, gente, é isso, né? Eu quero agradecer a participação de Otávio, né? Temos aqui uma participação bem expressiva aqui, né? Muitas perguntas, né? E eu queria dizer que as portas estão abertas aqui da universidade, né? E também estou disponível se vocês precisarem de alguma coisa, né? Pretendo em breve dar uma passadinha para o Pesqueira para rever os colegas, né? Rever as amizades que foram formadas. E é isso. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite e dizer também que, enquanto servidor do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Pesqueira, estou à disposição para outros projetos, outras empreitadas que a gente, porventura, possamos pensar, organizar e ofertar aí para a comunidade, sempre em prol da educação pública, gratuita, de qualidade e democrática e com respeito à diversidade. É bom frisar isso. E quando você estiver passando por aqui, avise, que eu faço questão de comprar um bolo de rolo para que a gente possa comer, né, uma iguaria aqui maravilhosa, que eu acredito que você está com saudade, você aí morando em Campina Grande, na Paraíba, morando em Rio Grande do Norte, está com saudade do nosso bolo de rolo, tomar talvez com café ou com suco. É só avisar que a gente vai lhe receber aqui de braços abertos. Certo, muito obrigado. Então, Otávio, muito obrigado, né? Eu queria já convidar todos para que a semana que vem, né, possam assistir a mais uma palestra, né? Dessa vez vai ser com o professor Antônio Alves de Santana, e o tema é Gênero e Sexualidade na Escola, Experiências, Resistências e Transemancipação dos Corpos. Então, gente, muito obrigado e até a próxima.